Bom dia, senhores. Como eu estava falando para vocês, meu nome é Reinaldo. Espero que vocês não tenham problema. Uma parte dos senhores vai para o YouTube. Muito bem, nossa palestra de hoje aqui é software livre e aberto no panorama geral. Meu objetivo é mostrar para cada um de vocês como é que está o software livre no mundo como um todo. Para isso eu vou dar só uma pequena passada, uma pincelada rápida sobre alguns tópicos de conhecimentos teóricos sobre o que é software livre e o que é software proprietário, mas quem vai explicar isso muito bem para os senhores é o Marcos Sabino, hoje na palestra, se eu não me engano, na Sala Vermelha, às 3 horas da tarde. Ele vai explicar bem. Eu vou dar um apanhadão geral aqui para que vocês, poxa, que legal, software livre, eu posso fazer isso? Software livre. Muito bem. Considerações. Primeiro, a comunidade de software livre internacional não é contra uma empresa A ou B. Muita gente vai falar, não, o pessoal de software livre é contra a empresa X, a empresa Y. Mentira. Outra mentira, a comunidade internacional de software livre não é contra o lucro. Ah, aquele bando de comunista lá, RIP digital. Isso não é verdade também. Liberdade. Antes da gente começar a falar, é importante ressaltar o conceito de liberdade. E dentre eles, eu coloco que esse aqui do dicionário Hawais, esse daqui é muito interessante. Condição daquele que não é cativo ou não é proprietário de outrem. Liberdade. Alguém já viu essas frases em algum outro local? Geralmente o pessoal vê isso muito antes de jogo de futebol. Seleção brasileira, todo mundo para, coloca a mão no peito, ninguém nunca deve ter parado para pensar sobre isso daí. São frases do nosso hino. Isso daí são quadros, aliás, imagens que falam sobre liberdade. Estátua da Liberdade, Coração Valente, La Liberté, da Revolução Francesa. Isso daqui é um soldado israelense contra uma criança judia. E o quadro de Minas Gerais. Alguns conceitos para que todos possam acompanhar. Quem aqui não é da área de informática? Tudo bem, então vou ter que passar alguns conceitos para os senhores. Código-fonte. Código-fonte nada mais é do que uma receita de bolo. Você pega aquilo, misturar tanto, não sei o que, e se você seguir aquilo do início ao fim, você vai ter o seu bolo. Linguagem de programação é só uma forma como você tem para falar. Assim como nós falamos inglês, japonês, não sei o que, existem N linguagens de programação. Sistema operacional. Alguns dos senhores talvez utilizem em casa algum sistema operacional chamado Janela. Eu estou usando no meu Note aqui um sistema operacional GNU Linux chamado Ubuntu. Vocês vão entender talvez por que esse. Muito bem, o que não é software livre? Vocês já estão começando a ter ideia talvez do que seja software livre. Software livre é aquele que não é proprietário. Ou seja, o software proprietário é aquele que tem código-fonte fechado. E você pode ter softwares proprietários que são software grátis, os freewares. Ah, mas eu entro lá no Super Download, é tudo livre, né? Eu baixo de graça, eu uso à vontade. Não, é software proprietário. Só é livre se você tiver acesso ao código-fonte. Licença não livre. Alguém já parou para ler o que está escrito lá quando você instala seu sistema operacional Janela ou seu editor de texto chamado lá o Palavra? Muito bem. Para quem nunca leu, ele permite que você use aquilo. Ele permite... ele não permite, ele não te dá garantia nenhuma sobre aquilo que você está colocando ali. Mas eu tenho um suporte, tenho não sei o que. Mentira. Leia a licença, você não tem garantia de nada sobre coisa alguma. A única garantia que você tem é sobre a mídia. Se aquele CD tiver arranhado, com problema, você tem direito de trocar para um outro CD bom. Mas se aquele software vai causar algum problema na sua máquina, não te dão garantia nenhuma. Não permite o acesso ao código-fonte nem engenharia reversa. Software livre. O que é software livre? Senhores, o princípio básico sobre software livre é nunca, jamais, em hipótese alguma, confunda com cerveja grátis. Software livre é uma questão de liberdade, não é programa gratuito. Você pode ter softwares livres e comerciais sem problema algum. Licença de software livre. Eu não vou parar para falar muito nela, como eu falei, a palestra do Marcos Sabino vai explicar melhor. Mas essa daqui é muito importante, liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Software livre é aquele que não é proprietário. Você pode ter softwares livres e comerciais sem problema algum. Licença de software livre. Eu não vou parar para falar muito nela, como eu falei, a palestra do Marcos Sabino vai explicar melhor. Mas essa daqui é muito importante, liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades.
Muito bem. Tá, desculpa, meu controle remoto está com problema. Muito bem. Software comercial, como eu falei para vocês, eu posso ter softwares que são comerciais e são livres, e posso ter softwares que são proprietários e comerciais. Por exemplo, tem muita gente dizendo que essa distribuição do Linux não é mais livre. Por quê? Porque você tem que comprar a caixinha que custa $1.500. Mentira. Porque ele está te pagando ali um serviço, é igual água mineral. Se você chegar na barraquinha do caboclo que tem água mineral, você fala, cara, me vê um copinho de água mineral. Ele vai te falar, R$1. Você é um absurdo, R$1 por água. Água é de graça. Beleza, então você vai buscar água lá. Agora, se você quiser água geladinha aqui, onde você está te entregando limpinha, custa R$1. O princípio que eles fizeram é esse. Ou seja, o código-fonte do software deles está disponível. Você vai lá, compila, usa da forma que você quiser. Agora, se você quiser o software prontinho para instalar, bonitinho, você paga os $1.500 que eles estão cobrando. É o serviço deles. Uma diferença entre software livre e software de código aberto. Você pode ter softwares que são de código aberto, porém são tão proprietários quanto os softwares de código fechado. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem acesso ao código. Você lê o código, mas você não tem acesso a modificar o software, adaptar para suas necessidades, redistribuir esse software de forma que você possa ajudar outras pessoas. Quer um exemplo? Por exemplo, o nome do senhor? O senhor é professor? Tem alguém aqui que é professor? Nosso amigo... Eu estudo pedagogia. Ótimo, nosso amigo ali estuda pedagogia. Um exemplo clássico. Vamos dizer que nosso amigo Adelmar aqui seja um ótimo programador e tenha desenvolvido um software de controle acadêmico, um software educacional. O software dele é proprietário. Eu sou professor de uma escola rica, particular, comprei o software dele, aí aquele rapaz ali, ele é meu irmão ou meu primo, eu falo, ó, camarada, toma esse software, ele é ótimo, vai fazer as crianças desenvolverem 10%, 50% mais rápido a matemática. Só que tem um problema, o software é proprietário, ele está me cobrando pelo direito de uso de um bem imaterial. Ou seja, se eu entregar aquela cópia para o meu amigo ali, o que acontece? Eu sou um criminoso, ele é um criminoso por estar utilizando o software proprietário e as criancinhas não podem se beneficiar dessa situação. E ele é professor de uma escola pública ou uma escola rural ou uma escola com pouco recurso, que tem uma máquina e as crianças têm deficiência de matemática. E ele ali fez um software de código open source. Só que ele fala, o código está aqui, você não pode compilar, você não pode utilizar para qualquer propósito, você só pode ler o código. Qual é a diferença do software dele que é proprietário? Nenhuma, basicamente. Essa daqui é a OSI, ela é uma, digamos, associação que ela prima pelo software de código aberto. Muito bem, e essa história do software livre, quem criou, de onde surgiu? Esse senhor aqui, é o Richard Stallman. Isso daí é uma palestra dele aqui, é uma visita dele aqui no Brasil, quando ele esteve visitando os telecentros em São Paulo. E o que é esse tal de Linux? Esse rapaz aqui é o Linus Torvalds.